Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Mais um vídeo pelo canal Evangelho do Reino. Hoje, irmãos, um domingo de sol, fazendo uma caminhada cedo. Por muito tempo, irmãos, eu não me preocupei com isso. Não pensava em fazer uma caminhada, não pensava em fazer um exercício, não pensava em me alimentar bem. Mas um certo tempo, irmãos, há um tempo atrás, eu vi que eu estava me esforçando para as coisas de Deus, tentando frutificar para o reino. Então Deus ele me levou a observar a maneira que eu estava vivendo. Deus começou a me fazer entender que tudo aquilo que eu absorvo, seja relacionado à minha maneira de viver. Deus mostrou para mim que tudo que eu absorvia, seja relacionado ao meu corpo físico, à minha mente, tudo isso ela tinha um impacto muito grande nas minhas decisões, na maneira de eu viver. Então, por mais que eu estava me esforçando, tentando lutar contra mim mesmo, né? Porque a Bíblia nos ensina para nós negarmos a nós mesmos. Mas chegava um certo ponto, eu percebia que eu estava patinando, que eu não estava conseguindo sair do lugar. Então Deus ele me levou a observar o que eu estava absorvendo, tanto relacionado ao meu corpo físico como relacionado à minha mente. Então eu comecei pela minha mente, comecei a me libertar de certas coisas que estavam me prejudicando. E que coisas eram essas? Irmãos, eu sempre fui uma pessoa um pouco intensa no que eu estava vivendo naquele momento, no momento da minha vida. Eu sempre fui intenso. Então, quando eu comecei a assistir séries da Netflix, eu queria ver até o final. Então eu perdia muito tempo assistindo aquelas séries. Um tempo que era para mim se dedicar a outra coisa, eu acabava perdendo esse tempo, né? E também poluindo a minha mente. Por que eu digo, irmãos, poluindo a minha mente? É que quando você começa a ver algo que aparecem homens sendo mortos, homens roubando, mulheres se prostituindo e tantas atitudes que são reprovadas pela palavra de Deus, você começa a ver aquilo com frequência. A sua mente ela passa a entender que aquilo é normal e você no seu subconsciente começa a aceitar aquelas coisas. Então o Senhor me fez ver que por mais que eu estava me esforçando para as coisas de Deus, a minha mente ela estava entorpecida. Quando você assiste algo que é desagradável ao Senhor, que contém muitas coisas fortes, a sua mente ela age como o seu corpo, irmãos. Da mesma forma assim, uma pessoa quando ela usa droga, o seu corpo, o seu intelecto ele fica entorpecido. A pessoa não consegue ter clareza nas suas decisões, não consegue ter clareza nas suas atitudes, no momento que ele está entorpecido por aquela substância que ela usou. Então a nossa mente ela funciona da mesma forma. Irmãos, eu não estou aqui para dizer para você que você não pode assistir série, não pode assistir filme, não pode ver um Facebook, não pode. Não, eu não estou dizendo isso, irmãos. Mas eu estou dizendo para vocês que vocês têm que tentar ser pessoas moderadas, ser pessoas que não sejam engolidas por essa maneira de viver a qual o Deus deste século ele está
nos impulsionando a viver, compreende? Então, irmãos, eu passei a perceber que as minhas atitudes, elas estavam sendo influenciadas por essas coisas que eu estava vendo. Então eu decidi tirar, por um certo tempo da minha vida, esse tipo de coisa. Porque um filme, irmãos, quando você assiste um filme, você fica ali por 2 horas. Mas aquelas 2 horas passaram, você vai ficar ali meia hora pensando no filme. E depois de 2 anos vão lançar o filme 2, entende? Então você não fica tão ansioso e não fica pensando tanto no filme. Então você percebe que é uma prisão, né? Não deixa de ser uma prisão, dependendo do filme que você assiste. Mas é algo mais moderado. Já uma série não. Uma série você termina de assistir um capítulo ali que dura cerca de 1 hora e você já tem acesso ao segundo capítulo. E você tem acesso ao terceiro, ao quarto. Então tem pessoas que ficam um final de semana inteiro ou uma noite inteira se alimentando dessas coisas. Então isso, irmão, acaba com a mente da pessoa. Então de um devido tempo para cá, o Senhor me fez entender isso. Então, meus amados, o conselho que eu deixo para vocês hoje, você que está tentando frutificar no reino, você que está tentando ser uma pessoa melhor, né, para você, para sua família e principalmente para o reino de Deus, procure se policiar, faça substituições, substitua coisas que são supérfluas por coisas que te trarão um retorno. Então, irmãos, agora eu já estou aqui, já terminei a atividade física, o exercício físico, e a sensação é bom, uma sensação de recompensa. Então, para concluir o que eu estava falando para os irmãos, eu sei que muitos vão olhar e falar, não, mas eu não assisto série, eu não sou preso nesse tipo de coisa, em filmes e tal. Mas o intuito do vídeo, irmãos, é que você veja aquilo que mina a sua frutificação, compreende? Às vezes não é uma série, não é um filme, às vezes é um Facebook, às vezes não é um Facebook, às vezes são amizades, às vezes são coisas externas que estão minando a nossa frutificação. Então, eu não estou falando aqui para você mudar radicalmente a sua maneira de viver, mas para você colocar regras, para você começar a, de maneira gradativa, mudar a sua maneira de viver, para que os seus frutos não sejam impedidos, né, pelas suas atitudes. Um exemplo aqui, irmãos, quando você assiste uma série inteira, por exemplo, você passa a noite inteira assistindo, ou uma tarde inteira, chega no final da tarde, você terminou a série, a conclusão que você tem é que o final não era o que você esperava, porque 90% dos filmes, das séries que a gente não é o final que a gente espera, então a gente se frustra. E a sensação que você tem depois de você ter passado horas, dias, semanas, é uma sensação de frustração, compreende? Então, quando você substitui essas coisas por hábitos saudáveis, a sensação que você tem depois de você cumprir os hábitos saudáveis é uma sensação de recompensa e não uma sensação de frustração, compreende? Então, irmãos, eu vou ficar por aqui. Uns vídeos futuros, quem sabe eu falo mais sobre esse assunto, porque eu acho que é essencial, né, irmãos? Fiquem na paz.